Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Bom, vamos iniciar nosso episódio de hoje com as reflexões do livro de 2 Samuel, capítulo 11 ao 16. Nós podemos ver nesse capítulo que Davi ele comete um adultério e homicídio, porque além dele adulterar, ele matou o marido da mulher que ele adulterou, né? Então não foi de maneira direta, mas foi por ordem dele de modo indireto. E aí ele foi repreendido por Natã, que era um profeta de Deus. E essa parte eu vejo como bem breve, que a gente pode ver que Davi erra, porém ele pede perdão para Deus. Mas fica bem claro que ele ia pagar pelo erro dele, pelo pecado dele, conforme ele fez. Então, cabe a nós pensarmos sobre isso, né? Nossos erros, eles vão gerar consequências. Nossas transgressões, nossos pecados vão gerar consequências, principalmente se for algo consciente. E aí nós podemos ver a parte de Amnon. Amnon, ele comete incesto, ele comete incesto com a irmã dele, que era a irmã do outro. Depois ele despreza a mulher e manda a mulher embora. E aí Absalão mata Amnon, que era um dos irmãos também. Mas a diferença de Amnon para Davi, que pela leitura, Davi se arrependeu do erro, Amnon não. Então, o que nós podemos tirar de uma reflexão muito importante disso? Cada um vai receber conforme o seu erro que fez. Deus tirou de Davi todas as mulheres e tirou o filho. Claro, depois deu outro. Mas fez conforme Davi fez também. E nós podemos ver também a insatisfação humana, né? Mesmo Davi sendo o rei, tendo tudo, podendo de tudo, ele vai na onde ele não pode. Ele fez o que ele não podia, que era a mulher de outra pessoa, né? Então, nós podemos ver que no meio desse processo, Deus usa de pessoas para nos trazer aprendizados e nos repreender. Se muitas pessoas diferentes estão falando a mesma coisa para você, sendo que o que você está fazendo é errado, dá uma atenção melhor para isso, porque pode ser um aviso, né? Para você melhorar e corrigir. Bom, essas foram as reflexões tiradas. Claro, você também pode tirar a sua. Recomendo que você leia a Bíblia. Deixe seus pensamentos, reflexões nos comentários. Curta e compartilhe o vídeo. E vamos para a leitura de hoje. Vamos lá, preparar aqui. Respira. Livro de 2 Samuel, capítulo 16. Davi é enganado por Zibá e amaldiçoado por Simei. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Zibá, o moço de Mefibosete, vem encontrar-se com ele, com um par de jumento albardados, e sobre ele 200 pães, com 100 caixas de passas e 100 frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Zibá: Que pretendes com isto? E disse Zibá: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas verão para os moços comer, e o vinho para beber, aos cansados do deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Zibá: Eu me inclino, que eu acho graças aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e pedrejava com pedra a Davi e a todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoou Simei
assim dizendo: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na tua mão de Absalão teu filho. E eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixe-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixo-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa Davi. Quem, pois, dirá: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura minha morte. Quanto mais ainda este benjamita. Deixo que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para mim, minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia? Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Os conselhos que Aitofel e Azui dão a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: É esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não te foste com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, senão daquele que eleger o Senhor e todo o povo, e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. E demais disso, a quem servirei eu? Porventura não serei diante de seu filho, como servi diante de seu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizesse aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão comigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda na terra, e entrou Absalão às concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, para Absalão. Capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi essa noite. E irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei o rei só, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu busca é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão, e aos olhos de todos os anciões de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora também a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme sua palavra, se não fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. Disse mais Uzai: Bem conheceste tu a teu pai e a seus irmãos, que são valorosos, e que estão com o espírito amargurado como a ursa no campo. Roubada dos cachorros, também teu pai é homem de guerra, não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo dos princípios alguns dentre eles, cada um que o ouvir então dirá: Houve a derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes as que estão com ele. Eu, porém, aconselho que toda a presa se ajunte a ti, a Israel, desde Dan até Berseba, e multidão como a areia do mar.
e que tu em pessoa vás ao pelejo. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele. Como orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele, e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará corda naquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenará para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdote: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciões de Israel. Porém assim e assim aconselho eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes essa noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles o foram, e disseram ao rei Davi, porque não podiam servir-se entre a cidade. Mas viu-os todavia um moço e avisou a Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, a qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatã? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado e não os achado, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, e passaram o Jordão, e já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amassá em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amassá filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual entrara Abigail, filha de Nas, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Nas, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebá, e Barzeliel, o Gilcadita, e Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada e farinha e grão torrado, e fafas e lentilha também torradas, e mel e manteiga e ovelhas e queijos de vacas. E trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Capítulo 18. Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o Giteu. E disse o rei ao povo: eu também juntamente serei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão coração em nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois que a cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhe disse: o que bem parecer aos vossos olhos o farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares.
E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao mancebo, a Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-lhe na batalha, no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel diante do servo de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Absalão fica suspenso de uma árvore e Joabe o mata. E Absalão se encontrou com o servo de Davi, e Absalão ia montado no mulo. E entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou diante. O que vendo o homem o fez saber a Joabe e disse: eis que via Absalão pendurado no carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: pois que viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem ali, e a Abissai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tacar o mancebo em Absalão. Ainda que proferiste mentira com risco na minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão. Estando ele ainda vivo, no meio do carvalho, e o cercaram 10 mancebos que levavam armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo, e tomaram Absalão, e o lançaram no bosque, uma grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Então disse Aimás, filho de Zadok: deixe-me correr, e anunciarei ao rei que já o Senhor vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cusi: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cusi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixe-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que agora correis tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente. Seja o que for, disse Aimás: correi. E Joabe lhe disse: corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou a Cusi. E Davi estava assentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. E levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: se vem só, há novos em sua boca. Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu o sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz novas. Disse mais a sentinela: vejo correr do primeiro, que parece ser correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei:
paz, inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o mancebo com Absalão? E disse Aimás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te e põe-te daqui. E virou-se e parou. Eis que vinha Cuzi, e disse Cuzi: Anunciar-se-á ao rei meu senhor que o Senhor te vingou da mão de todos que se levantou contra ti. Então disse o rei a Cuzi: Vai bem com o mancebo, com Absalão? E disse Cuzi: Sejam como aquele mancebo os inimigos do rei meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava em cima da porta e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Mataram Absalão, e não era para ter matado ele. Capítulo 19. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa do seu filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como o povo, e de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa, e disse: Hoje envergonhaste as caras de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada vale para contigo capitães e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e fizeram saber todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel fugiu cada um para suas tendas. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andavam altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e eles nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não vos fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Ainda no capítulo 19, tá? Então o rei enviou a Zadok e a Abiatar, sacerdote, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que serei vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne, sois vós. Por que, pois, sereis os últimos em torno de trazer o rei? E o Amasa direis: Porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefes do arraial, diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá, e encontraram-se com o rei Davi, e com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos e seus 20 servos com ele prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e passaram a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos.
Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembreis da que tão perseverantemente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deverás confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que toda a casa de José descia e encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois Simei por isto, havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejam adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel. E disse o rei Simei: Não morrerás, e o rei lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu e encontrou-se com o rei. E não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado seus vestidos, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrou-se com o rei. Disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse-lhe o rei: Ó meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E contudo puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Zibá, reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei do Jordão para o acampar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei de Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderei eu discernir entre o bom e o mal? Poderei o teu servo ter gosto do que comer e beber? Poderei eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, que passe com o rei, meu senhor, e faça-lhe o bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei com bem parecer aos teus olhos. Tudo quanto me pedis, o farei. Havendo, pois, todo o povo passando o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou. E ele voltou para o seu lugar. E dali passou o rei a Gilgal, a Quimã, e passou com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa por sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e porque vos irás por isso? Porventura comemos a custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes temos do rei, e até Davi mais temos nós do que vós, porque pois fizeste pouca conta de nós, para que nossa palavra não foste a primeira.
para tornar a trazer nosso rei. Porém, a palavra do homem de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20. A sedição de Sebá e a sua morte. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Sebá, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Sebá, filho de Beiri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tornou o rei as 10 mulheres, suas concubinas, que deixaram para guardarem a casa, e pôs numa casa em guarda e as sustentava, porém não entrou a elas, e estiveram encerrados até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amassá: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amassá para convocar a Judá, porém demorou além do tempo que lhe tinha designado. Então disse Davi a Abissai: Mas mal agora nos fará Sebá, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue, para que porventura não ache para si cidades fortes, e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás deles os homens de Joabe, e os quiriteus e os peleteus e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém, para irem atrás de Sebá, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amassá veio perante eles. Estava Joabe cingido da sua tropa, que vestiu e sobre ela o cinto com a espada, em seus lombos com a sua bainha, e adiantou-se, ele lhe caiu. E disse Joabe a Amassá: Vai contigo, bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amassá para beijar. E Amassá não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu, com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu a segunda vez e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, foram atrás de Sebá, filho de Bicri. Mas um monte de moços de Joabe parou junto a ele, e disse: Quem há que bem queira Joabe, quem seja por Davi, siga Joabe. E Amassai estava envolto de sangue no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, desviou Amassá do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque viu que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava apartado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Sebá, filho de Bicri, e passou por todas as tribos de Israel, até Abel, a saber a Bet-Maacã e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maacã, e levantaram uma tranqueira contra a cidade. E assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia o muro, para derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é madre em Israel? Por que, pois, devorarias as heranças do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu tal faça mal. Longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. E a coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Sebá, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirai-me da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bicri,
e lançaram-se a Joabe. Então tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Jeoiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude, era o chanceler, e Sevá, o escrivão, e Zadok e Abiatar, sacerdotes. E também Irá, o jairita, era o oficial-mor de Davi. Bom, começamos a ver que a história ela é difícil de se entender, mas é muitas batalhas contra o rei, contra Davi. Chegamos ao final do episódio de hoje. Agradeço pela tua audiência e vejo você numa próxima. Tchau, tchau.